O Ministério Público da Itália emitiu um parecer favorável à extradição da deputada federal brasileira Carla Zambelli, PLSP, para o Brasil, rejeitando a alegação de sua defesa de que ela seria vítima de perseguição política. De acordo com o documento, as condenações e investigações contra Zambelli no Brasil não possuem motivações políticas e respeitam integralmente as garantias processuais constitucionais. Zambelli está em prisão cautelar em Roma desde 29 de julho de 2025, após fugir do Brasil, onde enfrenta processos por crimes como falsidade ideológica eleitoral, incitação ao crime e difamação contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Corte de Apelação de Roma determinou a detenção preventiva devido ao grave risco de fuga, e o caso agora aguarda a decisão final da Suprema Corte italiana. No dia 24 de outubro de 2025, o MP italiano concluiu que a tese de perseguição é infundada, reforçando que os procedimentos brasileiros são legítimos e não violam direitos fundamentais. Essa posição do MP italiano representa um revés para a defesa de Zambelli, que argumentava viés político nos processos no Brasil. O caso continua em tramitação na justiça italiana. E esse parecer que era a repórter lá na Itália, a Janaína César, conseguiu, ele é um parecer, são 16 páginas, né? Mas ele fala que as decisões da justiça brasileira, ela tem um conjunto de provas múltiplas, convergentes. Enfim, é um parecer que diz, olha, essa alegação da deputada dizendo de perseguição não faz sentido, porque a justiça brasileira a condenou por conta de uma confissão do Walter Delgatti, como você falou, do hacker, que invadiu o sistema do CNJ, que é a condenação que a deputada já tem. E aí também no parecer menciona, né, aqueles vídeos que a gente fala aqui também sempre da deputada empunhando a arma na mão. Enfim, o que a gente vê com isso, né? Que a justiça italiana, ela não tem. A gente já tinha falado aqui, né? Alguns pedidos que a defesa da Carla Zambelli já vinha fazendo de reconsideração, a justiça estava negando tudo nos acordos de conciliação. E agora esse parecer mostra que os argumentos que a deputada está tentando colocar ali na justiça italiana, eles não estão prosperando, porque a justiça italiana está, digamos assim, acreditando e respaldando na justiça brasileira. É isso que esse parecer basicamente diz, né? Mostra que, olha, a gente está vendo aqui, pela justiça brasileira, há provas robustas de que houve crime, há uma condenação, e isso não se trata de perseguição política, né? Enfim, eles falam que esse parecer aí do procurador mostra e reforça de que é um crime, que ela cometeu crimes, que ela foi condenada pela justiça brasileira com base em provas e que o discurso de perseguição política não se sustenta. É basicamente isso que diz aí o relatório do procurador da Itália, que mostra, né, como a gente vem falando aqui, que a deputada, quando ela disse que ela fugiu para a Itália, pegou cidadania, imaginava que podia aí ter tipo de respaldo ou de saída, né, por meio da justiça italiana, mas a justiça italiana tem mostrado que confia aí no trabalho que foi feito na justiça brasileira, e nesse parecer do procurador aponta isso, dizendo sem fundada essa tese que tenta defender a deputada, que, como você disse, né, caminha. Essa semana também teve a notícia do andamento ali do processo de extradição dela, e aí a gente acompanha o futuro da deputada aqui. Com base em desenvolvimentos recentes, o caso de extradição da deputada federal Carla Zambelli, PL São Paulo, ganhou novos contornos nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Além do parecer do Ministério Público italiano favorável à extradição, o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a execução imediata de penas contra ela em duas ações penais distintas. Isso pode acelerar o processo de repatriação, uma vez que reforça a gravidade das condenações do Brasil. Execução de pena por perseguição. O STF ordenou o início do cumprimento de uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão por Zambelli ter perseguido e ameaçado um homem em 2022, após ele questionar publicamente um suposto relacionamento dela. A decisão unânime da segunda turma do STF considerou a condenação transitada em julgado, sem possibilidade de recursos adicionais. Cumprimento de pena por porte ilegal de arma. Em outra ação, o STF concluiu o julgamento e determinou que Zambelli inicie o cumprimento de pena de 4 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo. A defesa ainda pode recorrer dessa decisão,
mas o tribunal rejeitou argumentos de nulidade processual. Essas ordens de execução ocorrem enquanto Zambelli cumpre prisão cautelar em Roma há mais de 90 dias, desde 29 de julho de 2025, por risco de fuga. A Advocacia Geral da União, AGU, argumenta que essas condenações fortalecem o pedido de extradição. O Ministério Público da Itália emitiu parecer favorável à extradição em 22 de outubro, rejeitando integralmente a tese de perseguição política levantada pela defesa de Zambelli. No documento de 24 de outubro, o procurador italiano concluiu que as investigações e condenações no Brasil são infundadas como motivação política, respeitando garantias constitucionais e direitos fundamentais. A Corte de Apelação de Roma agora tem 30 dias para agendar uma audiência, que deve ocorrer até dezembro de 2025. Após isso, o caso vai para a Suprema Corte Italiana, com possível decisão final em semanas ou meses. Zambelli fugiu do Brasil em julho de 2025, após condenações por crimes como falsidade ideológica eleitoral, incitação ao crime, difamação contra o ministro Alexandre de Moraes, STF, e os citados acima. Sua defesa alega viés político ligado a investigações sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, mas tanto o MP italiano quanto o STF refutaram isso. O caso segue sensível no cenário político brasileiro, com aliados de Zambelli criticando o ativismo judicial. A extradição, se aprovada, exigiria voo escortado de volta ao Brasil, onde ela cumpriria a pena em regime inicial fechado. Atualizações podem vir a qualquer momento da justiça italiana. E você, o que acha dessa decisão da Corte Italiana? Deixe nos comentários sua opinião, deixa teu like e se inscreva em nosso canal. E até a próxima!